Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sou psicóloga, trabalho com abordagem junguiana, atendendo em consultório adultos, adolescentes e idosos. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre relacionamento abusivo com a pessoa narcisista. Então eu fiz um vídeo anterior aí com vocês, falando sobre a personalidade narcisista e o impacto que ele tem na vida com o próximo, né? Então, o narcisismo, ele tem relação aí com o mito grego de Narciso, o mito grego de Narciso, onde Narciso, no momento que ele nasce, que ele é pequeno, é avisado a ele que ele não olha a sua imagem refletida no espelho. Quando ele cresce, num determinado momento, ele vai à beira de um lago e ele vê a imagem dele refletida na água. No momento que ele vê essa imagem refletida na água, ele se apaixona e ele se encanta. Porém, ele não sabe ainda nesse momento que essa imagem é a imagem dele próprio. Então ele tenta entrar em contato com aquela figura, com aquele ser maravilhoso que ele está vendo na água. E ao tocar a água, aquela imagem se desmancha, né? E até que um determinado dia, ele se joga no lago, e aí no momento que ele se joga no lago, ele percebe que aquela imagem não existia, que aquela figura não existia, que aquilo era a imagem refletida dele mesmo. E aí ele morre naquele momento, né? Então, o narcisista, como eu disse no outro vídeo, ele tende a passar uma imagem idealizada para as pessoas, né? Eu passei algumas características aí do narcisista no outro vídeo. E o narcisista, no início da relação abusiva, nem toda relação abusiva ela acontece com uma pessoa narcisista, mas todo narcisista estabelece um relacionamento abusivo, né? Então algumas pessoas que têm personalidade antissocial, que são psicopatas, também estabelecem relações abusivas, que são pessoas que não sentem culpa pelo mal que fazem para o outro. Então, o narcisista, ele sempre vai estabelecer uma relação tóxica e abusiva. E quais são as fases desse relacionamento? Geralmente, essa relação, no início, ela acontece um encantamento e uma idealização. Então, no início, o narcisista, como ele tem uma imagem social muito boa, ele mostra que ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem uma inflação do ego. O que é a inflação do ego? Ele tem uma valorização exagerada de si, então ele mostra que ele é sempre o melhor, que ele é ótimo em tudo que ele faz. Ele tem uma autoimportância exagerada, não autoestima, né? Então essa autoimportância exagerada é para suprir o vazio, as coisas negativas que ele viveu na vida dele no passado, o vazio que ele sente na alma dele, a grande solidão e a grande tristeza que ele sente na alma e que ele não entra em contato, né? E que estão relacionadas aí com a sombra dele. O que é a sombra? A sombra é um conceito da psicologia junguiana que está relacionado a tudo aquilo que nós temos em nós, que não é bem socialmente aceito e que em um determinado momento do nosso desenvolvimento nós jogamos na sombra, no inconsciente, né? Então o narcisista, ele não entra em contato com essa sombra. Então no início ele vai mostrar aquela idealização. Então ele vai ser o parceiro perfeito, ele vai ser o homem ideal, a mulher ideal, ele vai ser o parceiro perfeito, o príncipe encantado no cavalo branco. Ele é aquela pessoa que vai te suprir, que vai ser ótima e que vai ser perfeita. É a pessoa dos sonhos, né? E aí quando a relação começa a se estabelecer depois de um tempo, acontece a segunda fase do relacionamento abusivo, que é a desvalorização. O que acontece na fase da desvalorização? Como o narcisista ele não entra em contato com a própria sombra, o que ele vai fazer? Todo defeito, todo lixo tóxico que ele carrega dentro dele, em vez de ele entrar num processo de autoconhecimento e perceber os próprios problemas para conseguir se curar, o que ele vai fazer? Como ele acha que ele é perfeito e ele constrói essa falsa imagem dele mesmo, ele vai projetar todo esse lixo tóxico em você. Então, geralmente, pessoas que se relacionam com pessoas abusivas e narcisistas são pessoas que geralmente têm uma empatia forte pelo outro,
né? Então, uma mãe, por exemplo, uma família tóxica narcisista, sempre vai acabar nascendo um filho naquela família em que aquela pessoa que tem empatia pelo outro, que não consegue dizer não, que é aquela pessoa mais frágil e que se coloca no lugar do próximo, que é sempre solícita e quer ajudar todo mundo. Então o narcisista, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma relação de poder e domínio com você. A relação abusiva, no segundo momento, ele vai estabelecer uma relação de poder e domínio com você, porque nesse poder e domínio ele vai se alimentar dessa relação. Então ele quer ter poder e domínio sobre você. Ele vai cercear os seus relacionamentos, as suas amizades, as suas companhias, a roupa que você anda, tudo que antes ele elogiava e ele dizia que era bom, ele vai dizer que não presta, ele vai desvalorizar, ele vai descaracterizar, ele vai te humilhar, né? Então o narcisista, como ele não entra em contato com a própria sombra e com os próprios defeitos, ele vive projetando os defeitos dele no outro. Todo mundo num determinado momento da vida projeta, mas isso com o narcisista acontece de uma forma patológica, isto é, doentia. Então o narcisista, ele sempre tem aquela sensação de que todo mundo inveja ele, de que todo mundo quer destruir ele porque ele é tão bom que todo mundo inveja ele. Na verdade, ele é uma pessoa invejosa, ele é uma pessoa amarga e que não consegue amar, né? Porque quem ama não deseja poder e domínio sobre ninguém, né? Então o narcisista, ele é uma pessoa muito invejosa. Então no momento que ele perceber que você tá fazendo alguma coisa e que você tem um brilho que de repente ele está sentindo ali que você está querendo ser melhor do que ele, ou de que ele está se sentindo inferiorizado, ele vai tentar te destruir. Então ele vai te desvalorizar, ele vai acabar com você, e como forma também de poder e de domínio, de cercear você, ele vai acabar com as suas amizades, ele vai te detonar, ele vai te isolar do mundo, porque como ele é uma pessoa que se sente sozinha, ele cria geralmente relações de dependência. É uma pessoa muito dependente do outro, então ele vai criar essa relação forte de dependência e simbiose com o outro. Então você tem que ser o espelho de tudo aquilo que ele quer. Então geralmente pessoas narcisistas, na infância, muitos também foram muito mimados pela mãe e pelo pai. Então muitas pessoas, o narcisista, ele é aquela pessoa que não tem limite. Então seja quem for esse narcisista na sua vida, ele geralmente, ou se você conhece alguém assim, ele geralmente é aquela pessoa sem limites. Então ele não reconhece limites, para ele não existem barreiras, né? Então no momento que ele experimentar na relação alguma coisa que fizer ele se sentir mal, ou que ele achar que você está sendo negativa para ele, ou que você não está suprindo aquilo que ele acha que ele merece e que você não é capaz de dar porque você não presta, aí vem a terceira fase do relacionamento com o narcisista, que é o descarte. Né? Então ele vai te descartar, ele vai te trocar por outro, ele vai mostrar quantas pessoas existem que são melhores que você e o quanto você não presta. Então ele vai te descartar, ele vai te jogar fora como se você não significasse nada, né? Mas não se engane, como o narcisista estabelece na relação abusiva, existe uma relação de poder, de domínio, de controle e de interesse. No momento que ele precisar de você, ele vai te procurar novamente, tá? Ele vai procurar você novamente, jurando melhoras, prometendo juros de amor, dizendo que vai fazer terapia, dizendo que vai se melhorar, dizendo que se tornou uma pessoa melhor, se arrependendo, pedindo perdão do que ele fez. E aí, nesse momento, não caia, porque se você entra na relação novamente, ele vai fazer tudo isso novamente com você. Ele vai repetir o mesmo padrão de idealização, desvalorização e descarte. Ele vai continuar querendo ter poder e domínio sobre você, controle sobre a sua vida. Geralmente pessoas que nascem em famílias tóxicas e narcisistas e abusivas são pessoas que acabam assumindo um papel aí dentro da família de bode expiatório, né? Ou seja, o depositário de tudo aquilo que não presta dentro daquela família, né? E que geralmente é a pessoa mais bondosa da família, é a pessoa que menos consegue dizer não para o próximo. O que vai acontecer?
essa pessoa vai cercear o seu meio de relações, ela vai te destruir e ela vai te humilhar. Então, se você está se vendo numa relação narcisista, se você está se vendo numa relação abusiva, diga não para este relacionamento, diga não para esta pessoa. Saiba se amar, saiba se valorizar em primeiro lugar, né? Então, não é porque a pessoa é um narcisista que ela não precisa de ajuda. A pessoa abusiva, ela também precisa de ajuda, mas infelizmente ela não está disposta a entrar em contato com as coisas nela que doem, que fazem sofrer, por isso que ela não consegue mudar. Então, se valorize, se ame, se goste e aprende a falar não para as pessoas, né? Isso é muito importante, todo mundo merece ser feliz e, como eu disse no outro vídeo, a felicidade de uma pessoa não é razão, né, para que ela faça do próximo o seu mártir, o seu escravo e, né, e faça o outro sofrer. Então, se você está numa relação abusiva, aprenda a dizer não para as pessoas, aprenda a falar não, procure ajuda, se liberte desse relacionamento. Não é porque uma pessoa precisa de ajuda e que ela merece perdão que você tem que se predispor a ver uma relação conflituosa, abusiva, tóxica e destrutiva. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Desejo tudo de bom, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.